Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Eu já saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos hoje para estudarmos juntos a lição de número 12. Glória a Deus, 19 de junho de 2022. E tem como tema a bondade de Deus em nos atender. Glória a Deus, né? O texto áureo a gente vai ver em Mateus 7 e o versículo 11 que diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E a verdade prática, glória a Deus, nós vamos ver aqui a verdade prática. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Glória a Deus. Por que Deus não responde todas as orações? Porque nem tudo é bom para aqueles, que amam a Deus. Então Deus, ele às vezes diz o não e o melhor de Deus para nós. Porque Deus, ele conhece o futuro, a eternidade. Glória a Deus. E a palavra-chave é bondade. E eu já convido você, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 20, e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 20, diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto,
pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Então vamos orar, já agradecendo ao Senhor por esta leitura tão linda. Glória a Jesus, tão maravilhosa. Deus eterno, soberano, graças te damos, Senhor, por esta leitura maravilhosa que o Senhor nos concedeu neste dia. Deus, aplique, Senhor, essa palavra no nosso coração, para a glória do teu nome. Conduza essa escola dominical, que o teu Espírito Santo continue sendo, Deus, o professor por excelência. Deus, nos dando sabedoria e entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, e repreenda tudo que queira tirar a nossa atenção da palavra, Senhor. Que ela possa encontrar um local muito maravilhoso, uma terra fértil dentro de nós, dentro do nosso intelectual, para que possamos dar bons frutos para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Então, nesta lição, nós vamos estudar a bondade como sendo um dos atributos de Deus. E para começar, só Deus tem esse atributo, o homem não tem. Mas por que, missionária? Glória a Deus, né? O homem não tem esse atributo. A gente vai ver isto. Glória a Jesus. E aí, nós refletimos e perguntamos para nós mesmos, o que seria de nós se Deus não dispensasse a sua bondade, a sua misericórdia, né? A sua graça? Imagina só, hein? E aí uma pergunta agora para você. Você reconhece a bondade de Deus na sua vida? Glória a Deus. Será que a missionária reconhece a bondade de Deus na vida dela? Não fale de lábios. Eu reconheço. Quem reconhece a bondade de Deus na sua vida, procura agradar a Deus. Andar na direção dele, fazer o que ele determina. Glória a Deus, adorá-lo, servi-lo, se empenhar na obra, né? Não murmurar, não reclamar, mas aceitar os dias do Senhor, como Ele tem preparado para nós, né? Isso é reconhecer a bondade de Deus na vida. Você tem procurado, a gente vai ver isso também, você tem procurado andar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita? Glória a Jesus. Interessante que Deus não força ninguém a trilhar o caminho estreito nem entrar pela porta estreita. É uma decisão pessoal. Glória a Jesus. É o desejo dele, mas é uma escolha nossa, né? Desejo é dele, mas a escolha é nossa. E nós vamos ver aqui no primeiro ponto a bondade de Deus. Definição desta palavra, missionária. Qualidade de quem é bom. Qualidade de quem é bom, né? Ser bondoso é ter boa índole, é ser benevolente, é ter brandura, é praticar boas ações, né? O princípio mais elevado da moral está na bondade. Nós, os seres humanos em geral, não conhecemos a bondade, glória a Deus, se não deixarmos Jesus Cristo fazer parte da nossa vida. Só passamos a conhecer o que é bondade, exercitar a bondade, glória a Deus, né? O fruto do Espírito está lá em Efésios capítulo 5, benignidade, né? A gente só passa a exercitar este fruto do Espírito quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, corpo, alma e espírito. Senão, nós não somos, não conhecemos, não somos, aleluias, praticantes deste sentimento, né? Nós não somos. A gente, quando olha para o mundo assim, a gente vê como, né, nós andávamos, e o mundo hoje é assim. As pessoas não se respeitam, não se ajudam, são egoístas. A gente vê nas mínimas coisas do dia a dia. A gente vê, né? A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso numa atitude de aleluias, de educação. A gente não vê mais isso, né? A gente vê muito egoísmo.
Então, o homem sem Deus, ele é assim. O ser humano sem Deus, ele é assim. Nós éramos assim, né? Nós éramos assim. A gente tinha inveja, a gente queria que o outro sempre ficasse na pior. Glória a Deus. A gente desejava mal ao próximo, jogava praga. Misericórdia, Jesus. Ai, mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente realmente chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Segundo ponto, a bondade é um dos atributos de Deus, como já foi dito aqui, né? O homem só conhece quando o homem, ele aceita Jesus Cristo. Por que, missionária? Porque quando o homem pecou, entrou nele um espírito mau, ele só sabe fazer o que é ruim, o que prejudica o próximo, né? Glória a Deus. Mas Deus não. Deus, ele é aquele, glória a Jesus, que ele, a partir do novo nascimento, ele nos torna, né, uma nova criatura, glória a Jesus, mas ele é bom de eternidade a eternidade. Deus nunca conheceu o mal, né, para praticá-lo, glória a Jesus. E nós podemos sim desfrutar desta graça divina, desse sentimento maravilhoso, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Interessante que a gente pode ver isso em 1 João 4,8, né, quando a Bíblia diz que Deus é bom por natureza. E João diz que ele é amor. Glória a Deus. Ele é amor. E ele transmite esse amor através do novo nascimento na vida do crente, né? Este amor, ele passa a existir dentro de nós. E quem tem amor, quem ama, é bom. Interessante que a gente vê, né, louvado seja o nome do Senhor, em Mateus capítulo 19, do versículo 16 em diante, a gente vê o jovem rico chegando para o Senhor, desejando entrar no reino dos céus, e começa a chamar Jesus de bom mestre. Olha, glória a Deus. Aí Jesus diz assim: por que me chamas de bom? Há um só que é bom e esse é Deus. Porque Jesus sabia que ele não reconhecia Jesus como Deus. Ele conhecia Jesus como um mestre, um rabino. Aí Jesus foi indiretamente dizer para ele que ele era Deus. Mesmo assim ele não compreendeu. Porque no final desse encontro, ele vira as costas para Jesus. E quando Jesus diz assim, bom é Deus. Não é que Jesus estava dizendo que ele não era Deus. Jesus estava dizendo para o jovem rico, você me reconhece como um professor, como um mestre, como um rabino, eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele não chegou dizendo, Senhor, como mulher cananeia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Ele chegou reconhecendo Jesus como um mestre, um professor, um rabino. Glória a Deus. Mas ele nem compreendeu, virou as costas, achando que já fazia tudo de bom, glória a Deus, para entrar no céu, obedecia os mandamentos, não matava, não roubava, honrava pai e mãe, faço tudo isso desde a minha mocidade. E quantos não estão procurando entrar no céu assim? Achando que vão para o céu com a bondade? Não. Primeiro aceita Jesus para depois fazer as obras. Louvado seja o nome do Senhor, aí elas vão servir. Mas fazer obra para ir para o céu, sem Jesus, barganhar com Deus, não vale. E o terceiro subponto do primeiro ponto, a bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade envolve santidade, retidão, verdade e amor, como a gente já falou. Glória a Deus. Também envolve benevolência, graça, misericórdia. Então logo fica evidente que apenas Deus, ele tem todos esses atributos, né? Todos esses sentimentos maravilhosos e pode ter esse atributo de bondade perfeitamente. Nós temos um pouquinho, né? Não na perfeição total. Glória a Deus, né? Porque habitamos um corpo pecaminoso, né? Então nós podemos ver a bondade de Deus, né, para conosco, na atitude, João 3,16, que ele teve de enviar Jesus Cristo para morrer
na cruz do Calvário. Por isso que João diz que ele nos amou de uma tal maneira. Foi uma bondade extrema que João não soube explicar e nem eu e você conseguimos, né? A bondade de Deus, o amor de Deus. Aleluias, porque mesmo, né, glória a Jesus, mesmo sendo incapazes da graça de Deus, ele olhou para nós, nos amou, glória a Jesus, e disse: você não vai ficar perdido. Aleluia, eu tenho preparado o céu para você. Olhe para o meu filho, né? Glória a Jesus. Olhe para Jesus Cristo, que filho, né? Porque Jesus foi gerado de Deus. Filho é sinônimo de concordância. Os filhos parecem com os pais. Então, por isso que Deus chama Jesus de filho. Não que Deus criou Jesus, eles são de eternidade a eternidade. Mas que, olhando para Cristo, era a mesma coisa estar olhando para Deus. Olhando para um filho, a gente lembra logo do pai. Então é isso que Deus quis dizer. Então, quando ele enviou Jesus Cristo, o Deus Filho, aleluias, para nos tornar capazes de herdar a vida eterna. Mas é um convite que a gente tem que aceitar. Tem que aceitar esse convite, porque Deus não vai tomar ninguém pelas mãos e levar a força, né? Glória a Jesus. Mas é interessante que mesmo nós sendo imperfeitos, nós ainda temos um pouquinho, né, dessa bondade que ele revela aqui em Mateus capítulo 7. Né? O Pai bondoso. E ele mostra isso para nós, quando ele diz assim: olha, vocês sendo maus, imperfeitos, se o filho pedir um pão, vocês não vão dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, vocês não vão dar uma serpente. Então, se vocês são maus e praticam isto com os filhos, imagina o que Deus é capaz de fazer por nós, irmãos. Louvado seja o Senhor. É isso que ele quis dizer para nós. Imagina o que eu sou capaz de fazer. Aleluia. Se vocês são maus, vocês dão coisas boas aos filhos, imagina eu a vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto. Há dois caminhos para escolher. O Deus é bom, mas a bondade de Deus não nos levará aos céus se nós não tomarmos uma posição. Porque Deus não, né, como eu já frisei, Deus não quer nada forçado. Deus quer de livre, espontânea vontade, a perfeita adoração. Então há dois caminhos para escolher. A porta, o primeiro subponto, e o caminho no aspecto bíblico. Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar um novo caminho. Glória a Jesus, uma nova comunhão. Então, com o novo caminho, o Senhor estava mostrando: ei, tem uma comunhão, tem uma mudança para vocês, tem algo novo para vocês. Não é? Glória a Deus. E a porta fala do acesso, a experiência, aleluia, com Jesus Cristo. Né? Então, quando nós trilhamos este caminho, nós vamos entrar pela porta chamada Jesus Cristo e nós vamos ser conduzidos ao pasto verdejante. Né? João 10 diz isso, que ele é a porta. E João 14,6 diz que ele é o caminho. Glória a Deus, né? Interessante, irmãos, que Jesus Cristo faz essa comparação, porque na cidade de Jerusalém existia porta, né, como tinha todas as cidades, uma porta larga, onde entravam muitas pessoas, mas também existia uma porta pequenininha, glória a Deus, onde poucas pessoas passavam lá quando a porta grande se fechava. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, ele olhando para este cenário, ele nos traz essa lição. Olha, a porta larga passa muitos, mas a porta estreita passam poucos. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O Evangelho de Mateus nos ensina que existem duas portas.
uma porta que leva para a perdição e outra porta que conduz para o caminho da vida. A palavra de Deus nos dá características dessas duas portas. A porta que leva para a perdição é larga e espaçosa. Significa que é fácil passar por ela, porque não existem muitas exigências. E muitas pessoas escolhem essa porta. É o que acontece quando alguém conhece a palavra de Deus, tem uma experiência com o Senhor, mas não quer abrir mão da vida de pecado que leva. Eles imaginam que basta ir à igreja uma vez por semana, depositar sua oferta no altar e fazer parte de um grupo religioso que sua salvação está garantida. Mas por trás de uma religiosidade escondem pecados como o adultério, que é a relação sexual entre pessoas casadas com outra que não o seu cônjuge, ou uma fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras. Ou podemos falar de pessoas que decidiram continuar com seus vícios. Quando conhecemos a Cristo e entregamos nossa vida a Ele, algo tem que mudar. Em alguns casos a mudança é um longo processo, mas é preciso deixar Deus agir e transformar a nossa vida para sermos santificados. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado, mas tem que haver arrependimento. Se você já conheceu a palavra de Deus e mesmo assim tem resistido à ação do Espírito Santo, você escolheu a porta larga. Mas saiba que ao entrar por ela, você estará decidindo pela sua condenação. A palavra do Senhor fala de outra porta, a porta que conduz para a salvação. Essa porta é estreita e o caminho é apertado. Significa que existem coisas que deveremos renunciar para sermos salvos. Se você aceitou Jesus, uma evidência disso é a obediência à sua palavra. Ainda que você seja tentado em diversas áreas, é preciso tomar uma decisão de seguir a Cristo, andando em santidade. Não é fácil andar por um caminho apertado ou passar por uma porta estreita. Mas quando você abre seu coração para Deus, confessa seus pecados e recebe Jesus em sua vida, o Senhor envia o Espírito Santo para te ajudar a viver conforme a sua palavra. Todos os dias você terá que fazer uma escolha, entrar pela porta larga ou pela porta estreita. Seja sábio e entre pela porta certa. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos aqueles que te conheceram, que entregaram suas vidas ao Senhor, mas que têm encontrado dificuldades em andar nos teus caminhos. Que o Senhor coloque um temor em cada coração, para que possamos andar em santidade e obediência. Não nos deixe cair em tentação. Que eu escolha todos os dias a porta estreita e o caminho apertado, ainda que seja difícil entrar e andar nele, mas eu sei que eles me levam para a salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso nós atentarmos. A porta estreita é que conduz à vida eterna, João 10, do versículo 7 ao 9. Jesus estava mostrando que é o único caminho, Ele é o único caminho para conduzir o pecador à vida eterna e a Deus. Os religiosos procuram as boas obras, né? Glória a Deus. Eles querem ir para o céu mostrando boas obras e que muitas das vezes nem vem do coração. É só para as pessoas aplaudirem como os fariseus hipócritas faziam. Para as pessoas aplaudirem e ai, como ele é bom, como ela é boa. É o coração cheio de maldade. Glória a Jesus. Então nós devemos nos esforçar, porque o verbo porfiar, uma certa vez Jesus disse, porfiar, Lucas 13:24, por entrar na porta estreita. O verbo porfiar, glória a Jesus, no grego quer dizer esforce ao extremo. E pense para obter algo. Jesus está dizendo para nós nos esforçarmos. Os tempos são ruins, os dias são maus, os dias são difíceis, mas é dever nosso nos esforçarmos. Glória a Deus. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo só há dois caminhos a ser percorrido. O caminho da vida e o caminho da morte. Né? Dois caminhos, como falou o profeta Jeremias, lá em Jeremias 21:8. Infelizmente, como já foi dito aqui, a escolha de muitos é o caminho amplo. Glória a Deus, né? Contudo, muitos homens e mulheres escolhem trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 10:3. Tudo é lícito. Ninguém está preso a nada. Jesus não bota corrente em ninguém.
Quem bota corrente e faz de escravo é Satanás. Jesus não. Jesus nos dá liberdade. Mas Paulo disse, não usei dessa liberdade para dar ocasião à carne. Tudo é lícito. Nós estamos livres para fazer. A escolha é nossa. Agora, nem tudo nos convém. Tá aí as festas mundanas. São João, forró, né? Comidas típicas oferecidas ao deus pagão chamado esse São João, que esse aí não é o João da Bíblia, o apóstolo, não. Esse é o João ídolo, um deus pagão que a Igreja Católica fez, né? E que faz comidas para ele. E aí o crente está lá comendo aquelas comidas oferecidas para ele. Então que a gente possa ter muito cuidado, irmão. Não se contamine. Quando a gente se contamina, a gente vai perdendo a graça do Senhor, né? O Espírito Santo se afasta, porque ele não habita no corpo onde tem pecado, irmão. Glória a Jesus. Onde tem ídolos. Que nós possamos vigiar. Deixa o povo dizer que besteira, só quer ser santa. Só quer ser santo. Meu Deus, de nada de ver, isso é só uma brincadeirinha. Satanás tem um monte de desculpa para enganar o ser humano. Brincadeirinha nada, festa pagã, diabólica e é São Cão mesmo. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Então a porta larga é possível passar tudo. Passa tudo. Passa todas as obras da carne. Passa prostituição, passa adultério, passa inimizade, passa porfia, passa peleja, passa todo tipo de pecado. Glória a Jesus. Mas na porta estreita, não. Contudo, o final de quem passa na porta larga é perdição eterna. Morar com o diabo. Imagina. Ai, minha vida é um inferno. Inferno nada. De maneira nenhuma. Né? Glória a Jesus. Busque Jesus que ele se torna um manancial, um banquete todo dia. Imagine você entrar pela porta larga e saber que vai morar com quem? Com Satanás e todos os demônios. Imagina. Sangue de Jesus tem poder. E último ponto, a mentira dos falsos profetas. Eita, tem demais nesses últimos dias. Sim. Meu Deus, tenha misericórdia. Cuidado com as falsas aparências. Eu vi uma pregação de um pastor muito inteligente. Menino, ele fala tão sábio, ele é tão bom, ele fala com a piedade, tão mansinho. Ai, meu Deus, ele ensinava isto e dizia que a gente pode fazer, andar com o mundo. Isso é doutrina do homem. Cuidado, irmãos. Porque os falsos profetas, eles vêm assim. Eles são lobos, mas eles vêm com peles de ovelha, parece crente, mas por dentro são lobos devoradores. Devoradores. Cuidado. Glória a Jesus, né? Precisamos estar vigilantes. Aleluias, né? Estar vigiando e ser vigilantes. Aleluias. Para não sermos seduzidos pelos erros dos falsos lobos, os profetas disfarçados de ovelha. Jesus fez menção aos seus profetas. Glória a Jesus. Logo após que ensinou sobre o caminho estreito e a porta estreita, né? E o caminho largo e a porta larga. O crente precisa ter todo cuidado. Estar constantemente em oração para ter espírito de discernimento, irmão. Tem tanta gente caindo na rede do diabo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que ter cuidado. Ele tem uma boa oratória, ele tem palavras bonitas, ele tem aparência de bonzinho, né? São dóceis, são mansos, se veste como ovelha. Paulo diz que são lobos vorazes. Atos 20, 29. 2 Timóteo 3,5, mas é tudo aparentemente. Como detectar os falsos profetas? Primeira coisa, eles minimizam Cristo e exaltam a si mesmo. Segunda grande coisa, eles não querem o ensino bíblico. Eles pegam sim,
trechos isolados para eles darem a interpretação carnal que eles têm, né? Para conduzir a muitos. Segundo, os frutos. É impossível os lobos devoradores, ferozes, né? Louvado seja o nome do Senhor, ter bons frutos, viu? E se eles fizerem alguém por aparência, mas vai conviver com ele que você conhece logo quem ele é. Se ele não der um bote de destruir, né? Aquele velho ditado, quer saber quem é, conviva, né? Então temos que ter muito cuidado, porque na verdade ele é soberbo, nada sabe, não deve ser reconhecido como profeta do Senhor, mas ele prega de Gênesis a Apocalipse. O diabo conhece muito mais do que nós a palavra do Senhor, né? Ele foi ali tentar Jesus Cristo, por quê? Por uma fábula? Não, foi pela palavra. Então, não é de se admirar que ele coloque na boca dos falsos profetas, que está aliado a ele, né, textos bíblicos, para que eles possam, né, colocar seus discursos que é capaz de seduzir, como disse o Senhor Jesus Cristo, até os escolhidos. Vigiemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, falso profeta existe no Antigo e no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento já existia e o Senhor já advertia. Em Mateus 24:11 ele diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a poucos? Não, a muitos. Por isso precisamos vigiar. Glória a Jesus. Conclusão: a Bíblia revela que Deus é bom e ele partilha conosco a sua benignidade. Glória a Jesus, né? Ele providencia para nós o que nós precisamos, né? Primeira coisa que ele fez por nós foi nos dar a salvação. Salvação é o resultado do amor, da graça do Senhor, né? A bondade do Senhor. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinamentos de Cristo, viu? Cuidado. Então a igreja de Cristo precisa estar vigiando, é tempo de vigiar, né? Cuidado com as conversas do inimigo, é tanta profetada nesse... Oh, meu Deus do céu, é tanta profetada nesses últimos dias, meu Deus. E tanto crente menino, levado por todo o vento de doutrina, sem ter entendimento, com desejo do mundo no coração, né? E segue os caminhos, né, desses falsos profetas, que nós possamos pedir graça e vigiar em nome de Jesus. Amém, amados? Então fiquemos com esta lição deste domingo para a glória do nome de Jesus e vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo. Deus eterno e soberano, graças te damos, Senhor, por mais uma escola bíblica, Jesus. Fica conosco, nos ensine cada dia mais. Deus, sustenta em nossas mãos, nos dê discernimento espiritual, para não sermos enganados, meu Deus, com o mundo, Jesus. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus,